Quanto menos conhecemos um personagem, ou seja, suas motivações, seus desejos e até seus medos, mais enigmático ele se torna. Agora, quando trazemos essa lógica para um ambiente visual, quanto menos enxergamos um personagem, mais obscuro e misterioso ele se parece. Por exemplo, olha essa cena de Ainda Estou Aqui. Nesse ponto do filme, o personagem da direita acabou de ser introduzido na história. E veja como a iluminação guia o que nós devemos sentir quando vemos ele. Apesar de estar no mesmo ambiente que a protagonista, o rosto do homem fica apenas parcialmente iluminado, e a parte da cena onde ele está posicionado é muito mais escura, o que cria no espectador uma sensação de ansiedade, por não saber quais são as intenções desse personagem. Nessa cena específica, a fotografia passa exatamente o que deveria, o medo pelo desconhecido. Uma vez que vemos o filme pela visão da Eunice, a cena possui elementos que transmitem para nós o que a Eunice está sentindo naquele momento. E o que ela está sentindo? Medo. Mas principalmente medo por não saber o que esses homens querem, por que levaram seu marido sem um motivo aparente e o que vai acontecer a partir disso. Essa é só uma das várias cenas desse filme que conta a história pra nós sem precisar dizer uma palavra. E é nesse tipo de escolha que fica evidente a genialidade do Walter Salles quando fez Ainda Estou Aqui. Eu vi todo mundo falando da atuação da Fernanda Torres nesse filme, e o fato dela ter feito um trabalho excepcional acabou trazendo a atenção de todos pro trabalho dela. Mas o que as pessoas esqueceram é que esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, e ganhou o Oscar de filme internacional, o que prova que ele é muito mais do que só um filme com uma atuação surpreendente. E o que eu quero explorar nesse vídeo é um ponto que talvez você não notou, mas que pra mim fez toda a diferença. Principalmente quando a gente vai analisar o filme tecnicamente. Então faz uma pipoca de micro-ondas aí, tira o brigadeiro do congelador, e vamos para análise. Filho, suas histórias são longas e confusas. Conte essa história nova. Que notícia boa com seu pai na hora da comida, né? A primeira parte do filme é bem interessante de analisar já. Só para ambientar, a gente tá vendo nesse filme o recorte da visão de uma família em plena ditadura nos anos 70. E o que liga essa família com os problemas da ditadura é o pai. No caso, Rubens Paiva. Rubens Paiva se apresenta nesse filme como um ex-deputado, que abandonou o governo após o regime tomar o poder. E é claro, ele é contra isso tudo, né? Deputado Rubens Paiva? Deve ter algum engano, não sou deputado há anos. O primeiro ato desse filme é usado como um estilingue para atenção, fazendo parecer que tá tudo bem por um longo período de tempo, mas dando dicas de que algo estranho está acontecendo com o ambiente. Mas apesar disso, não parece afetar a família diretamente. Revendo esse filme, eu notei uma coisa. No primeiro momento, Rubens Paiva parece ser para mim o pilar central da felicidade dessa família. Ele é um cara extrovertido, brincalhão, sempre de bom humor e muito carinhoso com seus filhos. Ele é aquele cara gente boa, sabe? Que dá vontade de ser amigo logo que conhece. E essa característica dele é tão forte que parece transpassar para sua casa e sua família, que está sempre de porta aberta, recebendo convidados e muitos amigos no seu cotidiano. Além disso, nesse momento do filme, tudo é muito iluminado e saturado com cores quentes. Todos os ambientes são, em grande parte, cheios de luz e luz natural, principalmente quando mostra a família reunida. E essa característica só vai mudar quando vemos pela primeira vez a intervenção dos militares na história. Um carro com um grupo de amigos passeia pelo Rio de Janeiro. Entre eles está a filha mais velha de Rubens Paiva, Vera, e ela filma com sua câmera algumas cenas do seu bairro. Os jovens, muito eufóricos, se divertem ao som do rádio. No meio do percurso, eles entram em um túnel e naturalmente a iluminação muda. Naturalmente para eles, porque para o filme isso significa muita coisa. Ao entrar no túnel, os jovens observam que militares estão forçando a parada de quem passa pelo túnel, mas eles ainda não sabem o motivo. Então chega a vez deles. O militar, nada gentil, manda eles encostarem no carro. Agora, num ambiente com muito menos luz, um dos militares ordena que eles saiam do carro e manda a filha de Rubens abaixar a câmera. Abaixa essa câmera, porra! Uma clara referência à censura que o país sofria na época. Então, os militares jogam com significativa violência esses jovens contra a parede. E sob a luz da lanterna deles, conferem se o rosto desses jovens bate com algum no cartaz de procurado. Essa cena, apesar de ser curta, é muito importante pro jeito que a gente vai ver essa história de forma geral. E por isso ela tá logo no início do filme. Primeiro ponto, a iluminação. O Walter Salles fez uma escolha que pra mim é muito inteligente. No início do filme, tudo era muito iluminado e muito colorido. E só quando aparecem os militares, no caso, agentes da ditadura, eles entram no túnel e a iluminação muda. E antes, o que era um ambiente de muita luz e caloroso, agora é escuro e frio. Isso serve pro filme estabelecer no espectador um gatilho mental, para inconscientemente se sentir mal
quando houver qualquer alteração na luz, que é uma ferramenta narrativa muito importante para essa história. Porque qualquer mudança nesse aspecto faz a gente se lembrar do grande vilão desse filme, a ditadura. Outro ponto interessante é o ambiente ser iluminado somente pela lanterna dos militares. Isso soa para mim como uma grande crítica ao controle da visão da população que o governo tinha através da censura naquela época. Uma vez que a ditadura se posiciona estrategicamente num ambiente escuro, com o controle da luz, ela mostra só o que ela quer, possuindo assim o poder de controlar a sua visão na palma das suas mãos, como se estivesse segurando uma lanterna mesmo. Após o ocorrido, os pais de Veroca, no caso Rubens e Eunice, decidem mandar a filha para Londres, para morar com um casal de amigos lá. O motivo disso é proteger a filha dos problemas que a ditadura pode gerar. Tendo em vista que ela acabou o ensino médio há pouco tempo e agora vai entrar na faculdade, certamente ela se envolveria na luta contra a ditadura e acabaria sendo presa por isso. Numa conversa com um amigo que vai se mudar para Londres e levar sua filha, Rubens o tranquiliza, dizendo que tudo isso vai passar e que no futuro ele vai conseguir reabrir o seu negócio no Brasil, com fé que a ditadura não duraria muito tempo. Filha da puta. Além do Rubens ser o pilar principal da felicidade nessa história, um traço muito forte na sua personalidade é a estabilidade emocional e autoconfiança que ele passa à sua família e aos seus amigos, fazendo questão de, a cada cena em que ele aparece, incentivar, apoiar ou tranquilizar alguém em uma conversa. E a gente vai achar? Vai achar, porque eu contei os passos de casa até aqui. Você vai reabrir a livraria, a editora, tudo. Veroca sumiu. Deixa pra lá. Mas a que horas terminava esse filme da Veroca? Calma, deve estar chegando. O Pipão deve ter levado os meninos pra casa primeiro, entendeu? E isso revela pra nós a forma com que o roteiro estica cada vez mais esse estilingue, fazendo, assim como a família, a gente se apegar cada vez mais ao personagem e acreditando nele quando ele diz que tudo vai ficar bem. E por um longo período de tempo, realmente fica tudo bem, até a chegada dos agentes do doicode. Um dia comum na casa da família Paiva, Eunice e Rubens passam o tempo jogando gamão no escritório. Enquanto jogam, conversam sobre a reforma da casa e criam planos para as mudanças que querem fazer. Inesperadamente, o telefone toca e Rubens o atende. Do outro lado, alguém pede o endereço exato da sua casa para fazer uma entrega. Rubens dá o endereço e diz que estarão em casa a tarde toda. Depois desliga e segue sua rotina com tranquilidade. Mas infelizmente, a gente sabe o que essa ligação significa. No mesmo instante, a empregada da família surge e anuncia a chegada de alguns homens. E um deles, sem margem para apresentação, já diz que ele vai com eles. Eunice questiona o motivo disso e o homem diz que é para prestar um depoimento. Rubens vai se trocar e a primeira ação dos militares é fechar as cortinas e controlar a iluminação mais uma vez, mostrando para nós, espectadores, que algo ruim está prestes a acontecer. Rubens se troca e segue os homens em direção a um carro que já o esperava. E pela última vez, sem dar tempo da Eunice expressar sua preocupação com o que está acontecendo, ele faz seu papel e a tranquiliza, dando um beijo nela e dizendo que volta antes mesmo do jantar. Seu semblante muda instantaneamente e ela olha para ele com um sorriso no rosto, sem saber que essa é a última vez que vai ver seu marido. Mas o terror não acaba, e esses homens vão continuar vigiando essa família. Nesse momento, a gente já vê diferenças significativas no ambiente. Enquanto antes a casa era intensamente iluminada, agora é na maior parte escura, concentrando a sua luz somente no que a ditadura quer mostrar. Uma família reunida, almoçando num dia comum. Porém, por trás disso, suas maiores atrocidades estão ocultas. Depois de levarem seu marido, Eunice se encontra desamparada e insegura, sem saber o que está por vir, mas ainda assim com esperança de que seu marido pode aparecer a qualquer momento. Só troca de turno, dona Eunice. Pode voltar a dormir. Eunice passa a noite em claro e, ao amanhecer, acorda sua filha dizendo que agora elas também precisam prestar um depoimento. As duas, já prontas, entram em um carro com dois homens. O carro segue o seu percurso e nesse momento já é visível a diferença na temperatura da imagem, estando bem mais azulada que antes. Após um pedaço do trajeto, o carro para e um dos homens entrega 2 sacos pretos para que elas cubram o rosto. E quando Eunice veste o capuz, a tela fica preta, o que nos faz imaginar que Eunice agora mergulha de vez no universo escuro e sombrio do seu vilão. Alguém tira o capuz e agora ela está numa sala completamente escura, sendo iluminada somente por um pendente sobre o teto. E esse, com certeza, é um dos momentos de maior tensão no filme. Eunice está no interrogatório, e do outro lado da mesa está alguém que espera o menor dos deslizes acontecer
para que possa agir. Eunice de imediato diz que só vai continuar na presença dos seus advogados e que só vai dizer algo depois que vê sua filha e o seu marido. O homem diz que o Rubens está no andar de cima e que só aguarda Eunice confirmar o que ele havia dito. Eunice não colabora e o interrogador fica irritado. O homem se levanta e revela que já estão vigiando a família dela e de seus filhos há tempo e cita o nome da filha mais velha que está em Londres. A câmera filma os pés do interrogador, que pisa sob marcas de sangue no chão. E nesse momento, Eunice percebe que esse não é um interrogatório normal e rapidamente muda sua postura. E é aí que descobrimos que Rubens recebia cartas de exilados no Chile e por isso teria sido preso. O objetivo deles é saber como Rubens entregava essas cartas para os rebeldes. Eunice não diz nada e por isso é algemada e colocada numa cela. E é aqui que ela chega no lugar mais distante da felicidade iluminada mostrada no primeiro momento do filme. Aqui, Eunice está imersa na escuridão na sua cela fria, sozinha, triste e com medo. Bem, depois que Eunice é liberta, passa alguns dias procurando pistas do paradeiro de seu marido, mas infelizmente uma notícia triste interrompe sua busca. Eunice descobre que seu marido morreu, e isso vai mudar completamente sua atitude a partir de agora. Depois de passar por essa experiência, Eunice percebe que, para a família continuar, ela vai ter que assumir o papel que o Rubens tinha, ser o pilar de felicidade e estabilidade emocional para essa família. E, em um curto período, vemos sua transformação de uma mulher insegura e desesperada para alguém forte e segura de si. E, em paralelo a isso, vemos mais uma alteração significativa na casa. No início do filme, a casa era totalmente aberta e intensamente iluminada. Depois, quando os agentes chegam na casa e levam Rubens, ela se torna escura, fria e totalmente fechada. Agora, no terceiro momento, a casa volta a ser iluminada, mas contendo pontos escuros, o que me faz pensar no vazio deixado pelo Rubens para essa família e para essa casa, que com o tempo se torna completamente fechada, em baixa luz e totalmente vazia com a mudança da família para São Paulo. Por fim, o terrível acontecimento na família dessa família parece gerar frutos apesar de tudo. Essa experiência transforma Eunice totalmente e faz ela lutar por pessoas que sequer fazem parte do seu escopo social. Eunice passa a combater a política indigenista do regime até o final da ditadura e se torna uma das poucas especialistas em direitos indígenas do país, além de muitos outros feitos na política. Em paralelo, depois de mais de 25 anos de luta, ela consegue finalmente o certificado de óbito do seu marido, provando assim que ele foi morto pelo regime na ditadura. A escolha do Walter Salles de filmar com um visual mais atual, agora no fim do filme, foi muito inteligente para mim, tendo visto que muitos anos se passaram. Mas eu senti que isso tem outro significado também. Na primeira parte do filme, o ambiente era bem iluminado com tons quentes, simbolizando a alegria genuína dessa família que estava completamente reunida. Agora, o ambiente permanece iluminado, mostrando a herança de Rubens, que são seus filhos e netos reunidos, mas agora sendo filmado com tons frios e neutros. Isso mostra com certeza que a ditadura foi capaz de deixar uma marca para essa família, que lutou com todas as forças para seguir em frente e continuar reunida. Bem, de forma geral, o filme fala sobre o vazio deixado pela pessoa amada. Além disso, o fato de Eunice Paiva ter Alzheimer no fim da vida nos faz pensar num país sem memória, que tem dificuldade de lembrar da tragédia, apagando não apenas histórias individuais, mas também a luta coletiva por justiça, humanidade e democracia.